Bom dia, irmãos e irmãs. Padre José Raimundo, paróquia do Estiep, em Salvador. Hoje é segunda-feira da terceira semana da Páscoa, dia 19 de abril de 2021. O Evangelho é João 6, 22 a 29. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu zelo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Irmãos, qual a razão que está à base de nossa fé? Porque mesmo acreditamos em Cristo e o seguimos? Porque dizemos ter Deus como nosso Senhor e Pai? Muitas vezes buscamos a Deus somente porque Ele enche nossa barriga, porque esgota nossa missão de bem-estar e poder, ou mesmo porque temos medo de enfrentar as diversas situações da vida. No Evangelho de hoje, cujo relato segue a multiplicação dos pães, Jesus é bastante claro com a multidão que vai atrás dele. Em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Jesus, assim, está denunciando uma forma de religião bastante conhecida de muitos cristãos e às vezes até bastante usual no nosso meio, segundo a qual se busca mais as satisfações próprias do ser humano do que um encontro real e profundo com Deus. Trata-se daquele tipo interesseiro de pessoa que sempre pede coisas a Deus, mas é insensível e indiferente diante das necessidades dos outros. Está sempre exigindo milagres e graças, mas nada faz diante da dor e do sofrimento alheio. Busca com extremo zelo a atenção, a própria utilidade, mas é incapaz de se colocar a serviço dos outros. Ele pode chegar até mesmo a dar uma esmola, a fazer uma oferta, uma doação, o ato de caridade, mas seu desejo de aparecer diante de todos não ilude a busca da própria vantagem ou a procura do próprio lucro.
Tudo isso Jesus denuncia com uma clareza límpida. Devemos procurar e aceitar a Deus por Ele ser o centro e a razão de nossa existência, não para transformá-lo em amuleto, apoio e garantia de nossa própria ambição ou base para o nosso próprio egoísmo. Irmãos e irmãs, essa semana tudo indica que teremos as missas presenciais nos horários normais, isto é, terça-feira, a missa das 7 da manhã, sexta-feira às 18 horas, sábado às 18 horas também e domingo às 8h30. Nesse mês ainda missa só na Igreja Matriz. Na Igreja da Imaculada estamos pensando talvez para o próximo mês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Deus abençoe, proteja e conduza cada um de vocês, irmãos e irmãs.